Entrando aqui agora no perfil da Xmart para a gente bater um papo com a nossa convidada de hoje, que é a Flávia Pires, do blog Flávia Pires Explora. E a gente vai bater um papo rapidinho aqui com o Bruno antes, e em seguida a gente vai chamar a Flávia. Bruno, chamando aqui o Bruno. Ele já está entrando aqui. Bruno está lá em Friburgo. E eu aqui no Rio de Janeiro, em quarentena. Aí, Bruno, eu entrei no perfil errado, desculpa. Afasta mais um pouquinho, Marisa, que tá cortando o seu olho. E é verdade, peraí. Porque quando divide a tela, acaba ficando um pouquinho separado. Agora foi. É melhor assim, né? Sim, bem melhor. Meu professor aqui de TV. E aí, Flávia Bruno? Pires já está a postos para entrar. E é legal, a gente tinha até pensado em contar um pouquinho do nosso histórico com a Flávia, né? A gente já ouvia falar da Flávia há algum tempo, só que a gente começou a fazer parceria com ela não tem tanto tempo assim, tem 3 anos, foi em 2017. 17 foi, 2017, quando a gente fez uma viagem para o Las Ventanas, inclusive, que é aí o backdrop da Marisa é inspirado aí no Las Ventanas. Ó, E a Flávia foi pro Las Ventanas comigo numa press trip, numa história super curiosa, assim. A gente tinha estado com ela num evento em São Paulo, na época da ILTM, em maio. Tinha conhecido ela, ela foi participar de um evento que a gente fez com influenciadores, e aí que a gente finalmente conheceu ela pessoalmente e tal, trocamos uma ideia. E a gente teve uma desistência de última hora de uma jornalista, por uma questão, enfim, logística lá da empresa, não pôde ir na viagem do Las Ventanas, estava com passagem comprada e tudo. E a gente tinha que preencher aquele espaço, imagina. Ficar um quarto vazio no Las Ventanas que a pessoa não podia ir. E tirou aí a a sorte Marisa, grande. Tirou a uma sorte grande grande. sorte. E a Marisa, por mais sorte ainda, quando a gente teve esse problema, naquele dia de noite, viu um post da Flávia no perfil dela, postando sobre o Las Ventanas, que era o sonho da vida dela, conhecer o Las Ventanas. Ela espontaneamente fez isso. E aí a Marisa teve a ideia, vamos ligar para a Flávia, será que ela não topa aí? E aí a gente ligou, né? Então vocês sonhem que sonhos podem se tornar realidade. Vai que alguém liga para você te convidando para ir para Las Ventanas, por exemplo. Foi o que aconteceu com a Flávia em 2017. E aí a gente começou uma parceria com ela, super sucesso, assim. Já fomos com elas para outros lugares, ela já visitou outros hotéis nossos. E é uma super viajante, conta histórias de viagem maravilhosamente bem, riqueza de detalhes, e por isso que a gente chamou ela para bater esse papo aqui. Com certeza. E o universo conspira, né? Quando a gente acredita, já é meio caminho andado. E como diz a nossa guru, minha e da Flávia também, tem o trio maravilha: intenção, disciplina e tempo. Uma hora acontece. Então a gente acredita. Bruno, Entendi. obrigada aí pela introdução E e agora vou chamar segue com a aqui a Flávia. Flávia. Tá bom? Valeu. Chamando aqui a Flávia, que está também no Rio de Janeiro, na casa dela. Tem aí já várias pessoas que conhecem a Flávia, E bacana. Oi, conectadas. tudo bom? Hello, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Só a sua cabeça que está cortando um pouquinho. Se você puder Peraí, chegar, deixa eu ou a ajustar câmera. aqui. Isso, ótimo. Perfeito, enquadramento. A Agora gente é um sim, professor de TV, né? Olhando a senão gente. nosso mestre briga com a gente, né, Bruno? E aí, Ah, Marisa, tudo bem? Prazer estar aqui com tudo. vocês, viu? Muito bom, né? Nessa Eu tarde adoro essa aqui. nossa história. Essa nossa história é muito maravilhosa, porque são essas coisas do acaso, né? Que a gente nunca imagina que vai acontecer. E com a gente aconteceu, eu postei essa foto aleatória do hotel um dia à noite, eu nem costumo postar tão tarde da noite. E na verdade foi um repost que eu tinha visto a foto na hora, repostei e casualmente tinha essa oportunidade de conhecer um dos hotéis que assim cabeçavam minha lista de desejos. Muito bacana, né? E o E sonho se quem, realizou. e quem vai para aquele hotel Las Ventanas se apaixona à primeira vista e quer logo voltar. Não, não esquece jamais. O Las Ventanas é icônico, é um marco na vida de todo mundo, com É, certeza. é
o que eu acho mais incrível desse hotel é como ele se reinventa, né? Falando assim nesse momento que a gente está passando agora, né? De todo mundo sendo obrigado, né? Sendo empurrado contra a parede para se reinventar, porque mesmo as empresas que já existem, elas têm que inventar um novo modo, uma nova forma de trabalhar, então de se relacionar com o cliente. Então, tudo isso está mudando muito, né? E eu acho que o Las Ventanas é um ótimo exemplo para a gente se inspirar, né, mesmo. Né? Com Mas vamos certeza. falar um pouquinho, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que você se inspirou para lançar o seu blog, que já tem 8 anos, já está bem sedimentado, assim, e que traz um conteúdo muito bacana, né? Então, para quem não te conhece ainda aí no nosso perfil aí que está assistindo a gente, vamos ver o que a Flávia Pires traz para a gente hoje. Bom, vou começar contando uma breve biografia minha. Bom, eu sou filha de uma comissária, né? Então, minha mãe foi comissária nos anos 60 pela Cruzeiro do Sul. Então, já tinha essa alma viajante aí na família, né? Ela saiu da aviação para casar com meu pai. Eu sou filha única, eu tenho uma irmã por parte de pai, mas que tem 10 anos a menos do que eu. Então, eu cresci já num ambiente assim meio aventureiro. Os meus pais separaram, eu era muito nova, eu tinha só 3 anos, e minha mãe sempre me colocou embaixo do braço e me levava para os lugares. Então, acho que eu cresci um pouco com esse espírito, essa autonomia, assim, e muito curiosa, né? Ela sempre despertou muito em mim esse desejo de viajar. E aí acabei, enfim, estudando, né? Trabalhei com moda, tive uma confecção durante muitos anos, comecei a trabalhar muito nova, com 17 anos, e tive essa confecção, e naquela época, final dos anos 80, começo dos anos 90, não tinha, né, internet, o Brasil era fechado, né, para importação, foi o Collor, né, foi o governo do Collor que abriu, né, a importação no Brasil, então não chegava nada aqui, você não tinha uma revista de moda importada, você não tinha nada, não tinha acesso a nada, você tinha que subir no avião e viajar para ver moda, para se inspirar, né, para ver coleções. Então, desde essa época eu comecei a viajar muito, participar de feiras também lá fora, participei de feiras na França, nos Estados Unidos. Eu vendia essa confecção, eu fazia malharia, então eu vendia muito para surfwear. Então eu comecei a visitar essas feiras de surf na Califórnia, em Atlantic City. Eu ia muito para Nova York, eu ia assim 5, 6 vezes por ano para Nova York. Então era uma época que a gente tinha que tirar foto escondida de roupa na cabine, revelar o filme, ver se ficou bom, se não ficou, você voltava na loja, o flash rebatia no espelho. Então era uma época muito doida, assim, sabe? Era tudo muito diferente do que é hoje. Tudo era muito demorado, era um processo, né? Então eu comecei a viajar muito nessa época, e às vezes viajava sozinha, ou ia com uma amiga, encontrava alguém no meio do caminho, sempre fiz um networking muito grande, tenho amigo em tudo que é lugar. Então, essa época que eu ia muito para Nova York, voltava com aquelas listas de restaurantes. Sempre gostei de balada de noite, de bar, sempre bar de hotel. Bar de hotel, para mim, é um negócio. Eu sou fascinada por bar de hotel. Então, voltava com aquela lista, galerias de arte, as exposições que estavam acontecendo nos museus. E voltava com aquele material todo, fazia umas listinhas, mandava por fax para as minhas amigas. E aí, isso virou uma tradição. Ah, vou viajar, vou pedir dica para a Flávia. Mas isso, assim, era começo dos anos 90. Continuei com a minha confecção, casei, fui morar na Argentina. Meu marido sempre trabalhou em multinacional, então viajava muito. Ele viajava 25 dias por mês. E tive meus filhos. E lá para 2005, 2006, eu ameacei voltar a trabalhar com moda. Fui morar em São Paulo, morei 15 anos. E fui trabalhar na Daslu um tempo, saí da Daslu e comecei essa história de estudar. Preciso estudar, quero estudar, sempre adorei história. E aí abriu a Casa do Saber em São Paulo, comecei a fazer uns cursos. Conheci o Leandro Carnal na época, fazia aula com ele, com o Pondé, com o Jaime Spitkovski, com Clóvis de Barros Filho. Comecei a estudar e aí surgiu a ideia de uma viagem da Casa do Saber para a China com o Leandro, em comecinho de 2009. Bom, me inscrevi na hora e fui.
E fui desbravar a China. A gente ficou 6 meses antes estudando, como era na parceria com a Casa do Saber, a gente fez vários módulos sobre China lá. E, nossa, a viagem foi incrível, abriu um horizonte, assim, um mundo novo na minha frente. Eu e esse grupo de amigas, e a gente já começou a fazer aulas nesse meio tempo com o Leandro em casa. A gente tinha uma turma com ele todas as quartas-feiras de manhã, das 9 ao meio-dia, e a gente teve esse curso com ele durante 8 anos e pouco. Foi uma época maravilhosa da minha vida. Ele realmente me ensinou o que é viajar, o que é o conhecimento, como o novo olhar para o mundo, sobre religiões, sobre, né, você abrir sua cabeça, você rever preconceitos. A gente aqui no Ocidente, né, repleto de preconceitos. Então, essas experiências com ele foram maravilhosas, porque no final a gente terminou nesses anos fazendo 7 viagens juntos. Maravilha. Pela Ásia. Aí uma para Israel, e uma para Israel. Um privilégio que foi esse, hein? Então foi realmente assim, foi um privilégio na minha vida eu ter tido essa experiência e que realmente mudou meu olhar, mudou meu conhecimento, essa coisa da gente se preparar também para fazer as viagens, isso se tornou uma coisa muito importante na minha vida. Todas as viagens eu gosto de me preparar muito, eu estudo muito, eu leio, eu vejo filmes. Hoje está fácil, né, com Netflix. Antigamente eu comprava DVD, eu tenho aqui gavetas de DVD que eu não tenho coragem de me desfazer. Assim, quando eu fui para o Vietnã, eu vi todos os filmes de guerra do Vietnã. Tem aqui todos os DVDs, aqueles documentários de guerra. Enfim, a gente não tinha tanto acesso, né? Então, essa última década foi transformadora para o conhecimento, né? Para o nosso acesso. Então não tem desculpa, a gente vai viajar, a gente tem acesso a tudo, né? Hoje em dia. Eu acho que isso é um dos diferenciais que a gente sente no conteúdo do seu blog, Flávia. Sinceramente, você quer assim, tipo, se inspirar para ir viajar para a Índia ou para o Vietnã ou para a Tailândia, você vai lá, você já tem várias referências que você dá para a gente de livros, de filmes, de documentários, né? Eu me lembro até que a gente bateu um papo há um ano e pouco, 1 ano e meio atrás, talvez, que até eu fui almoçar com você e com o Bruno, aí minha filha sabia que estava sabendo que você ia para a Índia, porque deve ter visto nos seus Instagrams. Sim. E tudo. E aí ela falou assim, mãe, eu quero ir falar com a Flávia, porque eu preciso de dicas da Índia e tal, porque ela estava justamente indo viajar para a Índia com o namorado, né? E você deu 1000 dicas, ela leu alguns livros que você indicou e tudo, e para ela foi muito importante, porque não tinha uma bagagem, né, muito nova ainda e tal, não tinha tanta bagagem assim, além do que ela tinha estudado no colégio, talvez, ou lido aqui e ali, ou alguma amiga falou, né? Mas é diferente quando você lê um livro, uma história, né, uma coisa que é passada lá, ainda mais a Índia, que é muito multifacetada, né? Então é bem interessante, né? Bom, mas hoje aqui que nós... Deu uma travadinha, travou para você também? Agora voltou. Deu uma tremidinha. Tá. Pois é, Marisa, eu acho que isso agrega super, é fundamental a gente estudar antes de viajar para qualquer destino. A gente, né, ter acesso a tudo isso hoje em dia, então acho que foi muito rico esse encontro com ela, e assim é com muita gente. Eu converso muito aqui no inbox do Instagram, e mesmo no site eu recebo uma média de 40, 50 e-mails por dia, claro que agora não, na pandemia, mas geralmente de pessoas tirando dicas. Olha, só posso ler 2 livros, qual que eu leio primeiro? Enfim, é muito rica essa troca, é muito maravilhosa essa troca. É a parte que eu mais gosto, de ter essa troca. Eu não tenho milhares de seguidores, acho que eu nunca vou ter 500 mil seguidores no Instagram, nunca serei um número gigantesco, mas a gente tem muito engajamento, a gente tem uma troca muito saudável no Instagram, que proporciona isso, né? Eu fiz grandes amigos. Já saiu de moda, né, Flávia? Pois acho que hoje conta muito mais engajamento, enfim, uma série de outros fatores, mas o que mais me alimenta é essa troca, esses meus amigos virtuais aí, tô vendo vários passando aí que a gente
nem se conhece, mas pelos nomes a gente troca mil ideias aqui. Então é muito enriquecedor para mim. É o meu grande prazer realmente é compartilhar essas experiências. Quanto mais longe, mais eu gosto. Quanto mais história, mais eu gosto. Eu vou pouco, né, para a Europa, acabo indo pouco. Eu fui muitos anos assim para os Estados Unidos. E depois que eu descobri a Ásia, a gente põe numa balança, né, o que você gosta de viagens mais diferentes, a parte do Oriente Médio também, que eu sou apaixonada. Então, comecei entre colocar numa balança, não dá para a gente ir para todos os lugares que a gente quer, não tem dinheiro suficiente. Então, eu optei por conhecer essa banda do mundo melhor enquanto eu ainda tenho saúde, disposição. Depois eu vou, quando eu estiver mais velha, eu vou desbravar a Europa e uns destinos mais razoáveis aí, mais fáceis. Vamos pegar então essa sua fala e entrar aqui na questão do viagem de bem-estar e de viagem de conhecimento, né? Viagem de autoconhecimento, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você entrou nesse mundo, né? O que te fez despertar? Obviamente que eu acho que as viagens para a Ásia são realmente muito especiais, como está dizendo aqui a Carlinha, acabou de tirar aqui a minha fala. Mas eu também tive a oportunidade de ir muito cedo, eu tinha 19 anos a primeira vez que eu fui para a Ásia e mal conhecia a Europa, assim, já tinha ido, mas assim, não tinha desbravado a Europa. Eu fui também conhecer países assim que a cultura chamava muita atenção, né? Da diferença com os nossos hábitos, com as nossas crenças até, com os nossos hábitos e cultura mesmo. E isso me fascinou muito também. Eu acho que você também começou por aí, mas você entrou numa coisa que é muito interessante, que é uma combinação também de explora, né? do explorar, do trekking, da aventura, junto com a questão do autoconhecimento, da espiritualidade, tudo, né? Então, onde foi que o bichinho te mordeu aí para você começar a fazer essas viagens que você vai contar um pouquinho para a gente também? O bichinho pegou... Bom, essa primeira viagem para a China foi assim icônica e logo em seguida fui para a Índia com o Leandro. E era meu aniversário de 40 anos, vamos fazer 10 anos agora. E foi uma viagem muito bem organizada, a gente também se preparou muito. Eu não tinha tido contato nenhum com hinduísmo, com Índia, né? Assim, tinha lido, sei lá, Javier Moro, Paixão Índia, mas eu não tinha assim contato. Meu marido tinha ido muito já a trabalho, então me contava bastante de lá. Isso que aumentou mais ainda a minha curiosidade. Mas ali eu fui picada real, assim, foi uma conexão muito forte. Eu costumo dizer a Índia ame ou odeie, mas eu acho que a Índia você tem que ir. Aí eu acho que é o país assim que mais corresponde ao que a gente falou antes, a preparação. A Índia não dá para você cair na Índia de paraquedas, literalmente não dá. Você tem que ter um mínimo de conhecimento de política, de economia, como funcionam as castas, como é que são essas religiões, né, convivendo juntas. São várias religiões, são muitos deuses, então você tem que conhecer um mínimo para você entender a resiliência daquele povo, entender aquela pobreza, 1 bilhão, 400 milhões de pessoas vivendo daquela maneira. É muito marcante, é muito forte. Então, você tem que ir preparado para isso. Se você não for preparado, grande chance de você, não sei, talvez se decepcionar, talvez não absorver a maravilha dos ensinamentos que a Índia te proporciona. Então, eu acho que é muito por aí. É muito você ir por esse olhar. Então, é uma viagem que eu aconselho se preparar muito para ir. E ali eu fui picada... Desculpa te interromper, mas a China também tem isso, né? Também, a China... história milenar, né? Quer dizer, são duas histórias milenares, né? Sim, a China... é o berço da civilização. Então, se você não entender todo o contexto do que você Sim, as dinastias, todo o processo, como é que foi no século passado, como é que foi a época da ditadura, como é que o país se desenvolveu, como é que...
fica muito raso, né? Você vai lá, tudo bem, você pode ficar passeando no shopping em Hong Kong ou em Xangai, que legal, eu fui conhecer a China, né? Visitei a muralha, tirei uma selfie na Cidade Proibida, mas e aí? Né? E como é que essas pessoas convivem? Como é que esse sistema hoje em dia, como é que os caras estão dominando o mundo? Isso é maravilhoso, é uma história maravilhosa. Esses 10 anos aí que eu fui para a China e depois eu voltei outras vezes, né, nessa década, nossa, cada vez que eu vou é uau, como mudou, tá tudo diferente. Tem chinês obeso, antigamente não tinha. Chinês hoje em dia come lácteo, come chocolate Lindt, antigamente não comia. Era uma dieta super espartana, né? O povo passou muita fome. Então, para você entender como é que funciona o sistema, você tem que estudar. Então, a Índia foi isso. E a parte espiritual, realmente, eu fiquei muito tocada na primeira vez que eu fui. Foi uma coisa que eu tive uma conexão muito imediata. Apesar de nem ter me aprofundado tanto nessa parte espiritual, quando eu fui a primeira vez para a Índia, eu voltei despertada disso. Foi aí que eu fui correr atrás de assim, fazer uma imersão mesmo. Foi onde eu comecei meus estudos de hinduísmo, de entender mais de yoga. Tive muitas experiências lá, fui para um ashram fazer voto de silêncio, que é em Bangalore, que foi uma experiência, assim, um ashram com 5.000 pessoas, fiquei 5 dias sem falar, fiquei 12 dias lá, 5 dias sem falar, foi uma experiência, assim, transformadora. Liguei para o meu marido no dia seguinte que eu cheguei chorando, quero ir embora, o que eu fui inventar de vir para cá? Mas depois eu amei, eu não queria ir embora. Acabaram os 12 dias, eu fui embora de lá chorando, não queria voltar de jeito nenhum. Ainda segui viagem mais 20 dias pela Índia, mas eu não queria ir embora do ashram. Foi uma experiência realmente assim transformadora para mim. Depois eu tive a experiência no Ananda, que é um spa lá em Rishikesh, no nortezão da Índia, no pé do Himalaia, perto da nascente do Ganges. Isso também foi uma experiência incrível, é um lugar muito bacana, Rishikesh, onde ficam todos os ashrams, a maior concentração de ashram da Índia, onde se estudam os Vedas, né, que é a Bíblia dos hindus, ali os tratados, onde eles escrevem todas as suas regras e histórias, que é muito atual. Você escuta trechos hoje em dia, você se transporta, parece que alguém escreveu ontem, é uma coisa incrível, tem séculos de existência que os caras escreveram aquilo lá no Himalaia, e você lê hoje, é um livro de autoajuda, assim, que poderia ter sido escrito ontem por sei lá, pela Brené Brown, enfim. Então é incrível, esse lugar foi muito especial também. E a ligação também, que eu imagino que tenha sido, assim, no caso da China, um choque a primeira vez que você foi, e no caso da Índia, o contrário, que é aquela profusão de cores e sabores, né? O Chico Gouveia, que é super amigo e Ai, sou fã do Chico. Cadê ele? Tá aí? Meu querido arquiteto, está aqui nos assistindo. Nossa, sou fã dele. E essas fãzona. cores todas que eu coloco aqui na minha casa, quem me deu muita coragem e muito incentivo foi o Chico, que sempre foi o arquiteto das cores, né? Total, Índia, total. Acho que ele pirava. Total. Não sei se ele já foi à Índia ou não, mas é uma pessoa também muito ligada não só da questão da decoração, da etnia, que você adora também, né? Eu sou muito conectada. Sim, então, sou muito conectada se misturam, né? Como tudo isso se mistura, e cada vez que você conhece uma cultura nova, aí que você abre o seu horizonte totalmente, né? No caso da Índia, com aquelas cores todas, com aqueles sabores, com aqueles mercados. Deve ter sido assim, você que vem do mundo da moda. Da moda. Não, uma conexão instantânea com tudo. A primeira viagem, eu lembro, eu voltei com 3 malas de 32 quilos, tipo, no limite. Eu voltei, eu parecia um jegue carregado, assim, no avião de coisa. Comprei compulsivamente, sem parar. Visitei aquelas joalherias maravilhosas em Jaipur, com aquele trabalho lindo. Não, enlouqueci. Eu voltei enlouquecida da Índia, enlouquecida. Tanto que eu já voltei muitas outras vezes, cada vez com uma experiência diferente, né? Eu sempre recomendo a Índia começar pelo Rajastão, norte da Índia, que é a porta de entrada, né? Delhi, Agra, conhecer o Taj Mahal, fazer ali o Triângulo Dourado, que é Jaipur, Jodhpur e Udaipur,
aqueles hotéis palácios incríveis. E dentro dessa primeira viagem mesmo, os spas dos hotéis eram incríveis. Foi a primeira vez que eu acho que eu tive contato com essa hotelaria tão luxuosa, com vilas e aqueles spas monumentais, né? Tudo na Índia, nessa região é monumental. Então, a gente teve um jantar com Marajá também no hotel dele, no palácio dele. Então, foi uma viagem muito rica em todos os sentidos. E foi inesquecível. Depois eu refiz essa viagem mais 2 vezes, em outras situações, parte dessa viagem. E esse ano eu fui para o sul da Índia, que eu queria muito conhecer a região de Kerala. É muito bonita toda essa região, com aqueles remansos, com aquelas embarcações. É uma Qual Índia. a diferença, pois é, qual é a diferença assim, de cultura e de hábitos? Completamente diferente, é uma outra Índia. O sul é muito diferente do norte. O sul teve colonização espanhola, portuguesa, né? Vasco da Gama passou por ali. Então tem um pezinho mais no ocidente, ela é um pouquinho mais ocidentalizada. O hinduísmo não é tão forte como a gente vê no norte. Tem até sinagoga, visitei uma sinagoga, uma concentração pequena de judeus. Então é bem eclético, assim, é uma Índia bem diferente. A gastronomia é um pouco diferente também, não é tão pesada, tanta especiaria, tão carregada. Muitos frutos do mar, coisa que no norte você não vê de jeito nenhum. No sul, por ter o Mar da Arábia, né, que banha a Índia nessa região, então tem peixes, é um lugar que foi muito. Eu visitei uma cidade que a Rota da Seda passou, os chineses faziam uma parada estratégica ali, marítimo. É uma região muito rica da Índia, que vale muito conhecer. Mas primeiro tem que ir para o norte. Quem não conhece, vai primeiro para o norte e depois vai se aventurar no sul. E voltando aqui na questão do spa, eu queria que você contasse também para a gente viajar um pouquinho ali para o outro lado do Oriente, para a Tailândia, né? E você contar também para a gente um pouquinho que você fez uma entrevista agora há pouco tempo para o seu blog com o Jeremy, né? Para dizer Sim. para esse povo aqui que está nos escutando quem é o Jeremy e qual é o papel dele dentro da hotelaria e dos spas de luxo. O Jeremy é que cuida de todos os spas da rede Mandarim. Uma sumidade no assunto, né? E foi um grande prazer fazer essa entrevista com ele. Depois tem a íntegra lá no blog, quem depois quiser dar uma lida. E é um cara que revolucionou, né? O Mandarim tem uma tradição de spas. Ele foi o primeiro, o spa, o Mandarim de Bangkok, foi o primeiro spa do mundo em hotelaria. Então, esse conceito de spa, aí, ó, de lá. Ganhei de presente da Flávia. Pois é, veio direto de lá. O SPA, né, que a sigla significa saúde pela água, né, Salus per Aquam, começou ali esse conceito de spa, de você reunir em salas privativas vários tratamentos e profissionais com esse conceito que veio lá dos romanos, dos gregos, de outros tempos, mas completamente adaptado para fazer parte de um hotel. E o Mandarim tem uma história, o de Bangkok tem uma história maravilhosa, né? Um hotel que era como se diz, um repouso que abrigava marítimos que desciam ali no rio Khao Phraya. Quem conhece Bangkok, né? A cidade é cortada pelo rio Khao Phraya. E o Mandarim fica super bem localizado na beira do rio. E, num primeiro momento, o hotel servia de uma hospedaria. Em 1876 é que ele se transformou, né, num hotel. Então, é um dos hotéis mais antigos do mundo, se não é o mais antigo. Né? Foi comprado pela rede do Oriental, de Hong Kong. Ele se chamava The Oriental. The Oriental. Em 1963, que eles inauguraram o Mandarim de Hong Kong, se juntou ao The Oriental de Bangkok. Então, aí eles fundaram, a partir daí, o grupo, a rede, né? A rede Mandarim Oriental. Mandarim Oriental. Foram os 2 primeiros hotéis, em 1963, que
se juntaram e deram o nome aí, a origem à rede, né? Agora, além do spa maravilhoso, né, das experiências que você teve lá, depois que você pode contar para a gente também do Mandarim de Bangkok, eu queria que você falasse dessa história, por exemplo, do Silent Night também, né, que é uma campanha que começou já há alguns anos no Grupo Mandarim Oriental e que você conversou com o Jeremy também sobre isso, né? Sobre isso. É muito bacana. Até em todos os spas da rede, quando você entra, sempre tem um lembrete para você desconectar, né? Sempre tem uma plaquinha que eles sugerem que você, ao entrar no spa, que você desligue seu celular e que você se conecte com aquele ambiente ali, que aquele momento é seu. Então, isso já acho fantástico, né? Você ter esse lembrete, isso fora você marcar todos os tratamentos que você pode fazer. Você chega lá, por exemplo, eu cheguei e disse, olha, eu tenho 3 horas, o que eu gosto disso, disso. Eles montam, né, um tratamento super personalizado para o hóspede, esse conceito, né, de você fazer várias terapias naquele período de tempo. Isso também acho que é uma inovação, fantástico. E essa minha conversa com o Jeremy foi exatamente sobre isso, da onde surgiu essa história, né? Como eu já fiz vários retiros de silêncio, eu sei a importância que é ficar em silêncio, o quão bem faz para o nosso corpo, para a nossa mente a gente desconectar. Nessa quarentena eu fiz 2 dias de silêncio aqui na minha casa, com todo mundo dentro de casa, eu, meu marido, meus 2 filhos. Eu falei, eu preciso ficar em silêncio. Eu não estou aguentando. Eu tenho necessidade de ficar em silêncio. Então, realmente, eu fiquei em silêncio. Eu fiz refeições em silêncio. Eu ficava com meu fone, meditando, lendo, vendo lives, enfim. Fiquei 48 horas desconectada. É difícil, é muito difícil, é um exercício, mas eu acho que para o corpo a recompensa é fantástica. E o Mandarim faz isso. Eles fazem um convite a todos os hotéis da rede. Se não me engano, eu acho que é em outubro, né? Uma vez por ano, Uma vez por ano, geralmente, acho que, se não me engano, é no mês de outubro. Eles fazem um convite aos hóspedes a ficarem em silêncio. Uma programação sempre super especial nos hotéis, nos spas também, com uma programação diferenciada para os hóspedes. Eu acho isso sensacional, isso é muito oriental, isso é muito, né, tem muito significado, é muita cara deles fazer, né, promover para os hóspedes uma experiência desse. Dezembro, aí o Bruno está falando. Promover uma experiência dessa para quem se hospeda no hotel. Claro que não é obrigatório, você não vai, às vezes você está num hotel, quer fazer outras coisas, não está nessa vibe, mas eu acho incrível o convite ao silêncio e a lembrança de você sempre estar em silêncio, de você apreciar os momentos, de você estar hospedado num hotel desse maravilhoso, você poder sentar no gramado, você acordar cedo, às vezes com jet lag, né? Acontece muito na Ásia. A primeira noite você acorda 4 da manhã, às vezes você já está acordada. Eu vejo o sol nascer em quase todos os hotéis, nas primeiras noites na Ásia. Então é um prazer, eu me visto, eu desço para a área comum do hotel, eu vejo o sol nascer, fazendo uma meditação na grama, ou se meu quarto tem uma varanda, enfim, usufruir esse momento. E o Mandarim, ele realmente te convida a fazer isso, e não só nessa data marcada, eu acho que ele é um hotel que ele te convida o tempo todo para ter essas experiências. Dentro do hotel, as aulas de culinária, que eles são pioneiros, nenhum hotel. Me lembro quando eu fui para Bangkok a primeira vez, também, sei lá, 11 anos atrás, primeira vez que eu vi uma aula de culinária. Eu nunca tinha visto um hotel oferecer, ter uma cozinha ao ar livre, oferecer uma aula de culinária para os hóspedes. Isso é fantástico. Você ali com o chefe cozinhando. Ano passado a gente foi, um grupo de amigas, né, lá para Bangkok, nos hospedamos lá no Mandarim, fizemos uma aula de 3 horas e meia, foi maravilhoso. O chefe pegava as ervas da horta, a gente aprendeu a fazer o leite de coco. Imagina, ele falou, leite de coco de vidro. A gente falava, nossa, no Brasil é leite de coco de vidro, né? Para fazer o pad thai, para fazer as comidas tailandesas maravilhosas. Ele, imagina, vou ensinar vocês a fazer. Aqui você rala o coco, coloca num paninho. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Isso é a real experiência, né? De você viajar e você ter
acesso a essa cultura, você conhecer toda a parte de gastronomia, né? Tem um hotel que ofereça isso. Aulas de Muay Thai. Muay Thai, né, na Tailândia é super tradicional, então eles têm uma sala lá no Mandarim de Bangkok só para você fazer Muay Thai com hora marcada, com o professor. Também a gente teve essa experiência, foi maravilhosa, divertidíssima, a gente rolava de rir. Eu sou uma pessoa negação para esse tipo de coisa, mas foi assim, foi incrível, foi muito bacana. Muito bacana. Aquelas roupas, os uniformes também, você deve ter ficado enlouquecida, né? Não, o serviço, aquela arcade com todas aquelas lojas, com uma curadoria, aquela loja do Jim Thompson. O Jim Thompson, para quem não conhece, foi o Ralph Lauren da Tailândia, um americano que comprou uma fábrica de seda lá nos anos 60. Tem uma história incrível, sou alucinada pela história dele. Já fui na casa dele, sei lá quantas vezes lá em Bangkok, tem um museu maravilhoso. E ele foi um dos donos, ele foi um dos sócios, né, do Mandarim de Bangkok aí nos anos 60, acho que 67, se não me engano. Eu tenho várias almofadas de lá, e lenços, e coisinhas assim, detalhezinhos assim que eu trouxe também para dar de presente. Presente, as caixas de óculos. Não, eu tenho tudo, jogos americanos, guardanapos. Eu sou alucinada pelo Jim Thompson, alucinada, e pela história dele de vida também. Eu tenho o DVD dele aqui, tem os livros, eu sou fãzona. Aquela casa com aquela coisa toda de madeira, aquele trabalho em madeira é espetacular. Né? Nossa, espetacular. Não, Bangkok é uma cidade incrível, né, Marisa? Bangkok é cosmopolita. É uma cidade ao mesmo tempo eletrizante, mas aí você entra naqueles templos, ou pega aquele barquinho, ou vai naquele mercado aquele dos barquinhos também que fica mais ou menos. O mercado flutuante. E o melhor mercado para mim é o Chatu Chak. Quem nunca foi no Chatu Chak tem que marcar de ir para Bangkok e que pegue um sábado ou domingo, porque ele só funciona nos finais de semana. É surreal, é surreal. O mercado é assim fantástico para compras. E uma coisa muito bacana foi o shopping que construíram na frente do Mandarim, ali o Icon Siam, que é o maior shopping de Bangkok. Eu fiquei chocada com o shopping. Tem todas as marcas internacionais e no final, no subsolo, eles fizeram uma réplica do mercado flutuante. Claro que dentro de um shopping de alto luxo, uma réplica do mercado. Então tem um lago com todas as barraquinhas de comidas tradicionais, com todo aquele artesanato maravilhoso, com as lojinhas super transadas. Não, dá para se perder umas 3 horas ali. E é na frente do Mandarim. Você pega o barquinho que sai de hora em hora e você salta na porta do shopping, depois tem a filinha já com a plaquinha do Mandarim. Se a hora que você quer ir embora, só vai ali em 4 minutos, você atravessa o rio, você está no hotel. Então, isso também é fantástico. Acho que foi um ganho ali para a região toda ali do Rio. E para o hotel, obviamente, você tem um shopping desse porte na frente, com uma gastronomia, restaurantes maravilhosos, enfim. Incrível, incrível. Agora aqui fazendo uma viagem aqui para dentro da sua casa. Eu tenho adorado os seus posts onde você faz uma viagem dentro de casa, sem sair de casa, né? Que são os jantares que você faz uma decoração temática. Chico vai pirar. Chico, você tem que entrar aí no pois Instagram Chico, você tem que... tem um Instagram só de mesa, é o FP Tables. Podem me seguir aí. Só de mesas? Tenho! Sim, você não sabia? Não, Bruno, coloca aqui para a gente saber. Aqui FP Tables. É um espetáculo, gente. E aí ela pede uma comida, porque você não é muito lá da cozinha, né? Não. Então você pede um restaurante, né? Sei lá, sim, peço delivery. E meu filho está cozinhando bastante nessa quarentena, está salvando a gente aqui. Muito bom. Então, já que eu não estou arrumando mala, eu estou fazendo mesas temáticas. Vai ter agora da Tailândia, com os jogos americanos do Jim Thompson, de elefantes. Eu ia te oferecer, se você tem, eu tenho também. De elefantes lindos do Jim Thompson. Comprei lá no Mandarim de Bangkok. Vou fazer uma mesa linda, inspirada no tema Tailândia.
E então, já que não estou fazendo mala, estou arrumando mesas temáticas. Aí peço japonês, trouxe uma louça toda do Japão, do Las Ventanas lá no México. Estou vendo aí que você está com Meu backdrop. seu backdrop aí todo de Las Ventanas, maravilhoso. E esse aqui você conhece? É um macaquinho? Não, é aquele. Não, é o o bonequinho asteca, não é? Que é um porta-incenso. Você Sim, enfia sim. o incenso aqui nesse buraquinho aqui assim, e eles colocam dentro do seu quarto, do banheiro do seu quarto, para colocar o incenso dentro do banheiro. Ai, que demais! Para tirar o cheiro ruim, né, do banheiro. E eles vendem isso aqui na boutique junto com incenso também. Eu não comprei esse item. Olha que eu comprei, fiz um strike naquela lojinha. Isso aqui eu tenho, e às vezes ele quebra, né? Porque ele é de cerâmica, né? É frágil, e aí eu trago outro. Ai, adorei, Marisa. Aqui, você enfia o incensozinho aqui assim, ele coloca ali no banheiro, e aí tira o mau cheiro do banheiro. Maravilhoso. Nossa, eu não tô lembrando desse item. Eu comprei tantos itens. Aliás, lojinha de hotel agradece quando eu passo, porque eu faço aqui, um strike, geralmente. O incenso, ó, você coloca aqui. Tá vendo? E aí ele fica assim, ó. Que demais, adorei. Vou ter que voltar só para comprar esse bonequinho, Marisa. Esse é um dos meus mimos, porque eu também adoro trazer um mimozinho de cada lugar que a gente vai, né? A Zuca tá falando, coração de vidro. Imagina, trouxe vários. É que tá na minha mesa lá em cima. Vermelhos, azuis. Nossa, é demais. E os jogos americanos de caveira. Não, nossa. Mas essa sua estante aí atrás de você tá cheia de objetos também maravilhosos. Oh, eu vi os cavalinhos, que eu adorei, que eu não sei de onde é. São do Vietnã. Trouxe do Vietnã os cavalos, ali é da China. Aqui eu acho que é da China também. Budas por todos os lados. Aqui tem história, ó. Ó, você que tem assistiu história aqui. A live do meu pai na segunda-feira, você imagina o quão temática de China era a casa do eu imagino. Não, eu sou muito temática. Eu sou de roupa, de tudo. Eu pesquiso os lugares antes de eu ir para eu ver que roupa que vai combinar com o lugar, com o cenário dos hotéis. Bom, você foi super preparada para o Las Ventanas. Eu adorei os seus looks. Fui super preparada. Gente, Las Ventanas... Conta pra gente então, um pouquinho do Las Ventanas, que vai reabrir agora, essa semana. Mas o hotel está preparadíssimo, né, Marisa? O Las Ventanas é um hotel que, assim, ele precisa fazer apenas uns ajustes aí de intensificação, talvez, dessa coisa da higienização, não é nem de limpeza, é de protocolo de álcool gel, porque o hotel é de uma exclusividade, é irretocável. É irretocável, daqueles lugares que você não tem isso para dizer, não tem o que mexer, né, no serviço. Os funcionários já andam por debaixo da terra, né, eles têm um túnel subterrâneo que eu fui lá ver. É incrível, você não cruza com os funcionários no hotel. O hotel é todo aberto, né, todo ao ar livre, as áreas comuns são todas, né, respiradas, assim, abertas. Então, é maravilhoso. É um hotel que já está muito preparado. Eles têm os túneis, que nem na Disney também, que é assim, né? Que na Disney os bonecos saem, né? Os personagens saem do nada. Sim, você não vê tirando lixo, lixeira, você não vê nada, é tudo embaixo da terra, uma coisa impressionante, impressionante. E como eles são queridos. É bom, a gente falou de 2 lugares que eu gosto muito, dos seres humanos, a Índia também, obviamente, mas eu sempre brinco que os mexicanos são os tailandeses das Américas, porque eles são queridos, eles são amáveis, eles são, né, eles gostam de genuínos, felizes, eles são muito especiais, os mexicanos. E no Las Ventanas, nível, né, dos funcionários, é uma grande família. Eu conversei com vários que estão ali há 15 anos, que a esposa trabalha lá em outra área do hotel, ele está servindo,
A esposa trabalha, sei lá, na recepção. Os funcionários são muito antigos, né, Marisa? Muito antes até de quando o Rosewood assumiu, né, o hotel. Então, é uma história assim quase familiar, né, dos É muito funcionários no bonito. hotel. Eu já tive a oportunidade de visitar também o subsolo e tem uma galeria tipo Hall of Fame dos funcionários. Eu vi, eu Vocês fui viram? também. Muito Vi a bacana. parede toda desenhada com as fotos dos funcionários. Aquela coisa de funcionário, de assim, tipo funcionário do ano, funcionário do mês, mas o jeito como eles Mas eu fazem achei aquilo, exatamente, não é um jeito, não é que nem no McDonald's que tem a foto do carinha ali, não. Tem todo um contexto, né? Tem toda uma premiação. Eu achei fantástico, eu fiquei apaixonada. E fora a escola, né, de mordomos, que eles treinam os mordomos. Isso é fantástico. eles trouxeram primeiro foi um mordomo inglês, que eles trouxeram da Aham. Inglaterra para fazer aquela escola ali. E aí depois um foi ensinando para o outro, né? Um negócio assim impressionante também. Pois é, Eles gente, para quem está vendo investiram. aí e não conhece o hotel, eles têm uma escola. O serviço é tamanha excelência que eles têm uma escola para treinar mordomos. Então você pode mandar o seu butler no seu jatinho, vai lá e vai ter um curso de aprender a servir, enfim, da melhor maneira possível, da forma mais incrível possível. E também, Marisa, eu acho que o mais bacana é que nada é ostensivo, nada é Não. forçado. É um serviço de excelência, mas de uma forma única. É raro você ver isso. E Né? a Não gente tem, fala, não tem protocolos, não são coisas. Até porque eles são tão queridos, são tão genuínos, são tão espontâneos. Então, o serviço todo passa por uma experiência realmente diferente. Você não é um mordomo todo duro, todo. Você vê, ele está vestido com uma roupa de linho transada, né? Eles não são mordomos de luvas, imagina um lugar de praia, eles são super descontraídos. Você durante o dia esbarra com eles, né, pelo caminho e sempre sorrindo, gentis e é maravilhoso, é uma eu me experiência lembro maravilhosa. eu me lembro dos seus stories e lembro do nome do seu mordomo, Sérgio. Ninguém esquece o Sérgio, Marisa. Ninguém. Até hoje o Sérgio é Foi lembrado. uma história de amor com o Sérgio, que você queria Não, eu tive trazer uma o história de Sérgio. amor com ele, porque quando eu cheguei, ele arruma as roupas por cor no closet. Ele desfez toda a minha mala e eu viajo com GoPro, com câmera, com um monte de cabo. Eu falava, nossa, ele vai misturar todos esses cabos. Nossa, é tudo separado, os cabos separados, as roupas por cor. Aí ele me deu um cesto de costura com as linhas da cor das minhas roupas. Just in case eu podia precisar fazer um reparo em alguma roupa, eu já tinha um costureiro com meu nome, com as linhas ali, com as cores da minha gama, minha paleta de cores, tinha a linha combinando. Que lugar no mundo você vê isso? É incrível. E é uma Incrível, coisa assim que a gente, incrível. hoje, né, nessa questão de pandemia e tudo, a gente está falando muito das tendências do novo normal. Esse hotel é exemplo, já há 20 anos que ele existe, né? Não é um hotel mais novo, né? Mas ele continua sendo exemplo e tendência para os novos hotéis que estão abrindo agora. É Completamente. impressionante, porque é uma reinvenção, aquela coisa de, hoje em dia, né, se discute muito na questão de marketing, né, como a gente vai se reinventar. Ali nunca pararam, há 20 anos eles estão se reinventando. Gente, nunca. Tem 3 anos que eu fui. Eles já fizeram depois dos 3 anos, que o hotel já era perfeito. Ele já tem uma nova piscina com aquela cachoeira, já tem o Arbol lá, o restaurante todo ao ar livre, já tem um bar na praia. Quer dizer, não param né, as residências lá atrás. Eles não O pararam Bruno está de. lembrando aqui que o Sérgio é o mordomo principal do hotel. Que quando o dono do hotel, que chama-se Ty Warner, Ty vai lá Warner. para a mansão que foi construída há mais ou menos uns 5 anos atrás, chama-se Mansion Ty Warner, que é uma casa de somente 2 quartos, mas é uma casa Sim. monumental. Inesquecível o nosso jantar lá, O a Sérgio é gente o passou o mordomo. dia lá. O
O Sérgio é o mordomo do dono do hotel. Então, o Sérgio é muito especial. Você foi muito sortuda, hein? Não, eu tive muita sorte, Marisa. Não, eu falo, você sabe que eu até o ano passado eu falo com ele no WhatsApp, mando Feliz Natal, a gente se fala. Eu fiquei amiga do Sérgio. O Sérgio é um cara incrível, incrível, incrível. Cultésimo, preparava meu café da manhã no quarto, porque as vilas têm cozinha, né? Então ele ia lá, na noite anterior ele perguntava tudo que eu queria comer no dia seguinte, eu acordava de manhã, ele tinha preparado tudo, feito uma mesa maravilhosa. E aí eu ficava conversando com ele sobre o México, sobre a cultura, né? O México é um lugar muito inspirador, né? Muito rico, muito Culturalmente, né? A gastronomia é patrimônio. gastronomia, a energia. É um lugar místico, né? Um lugar com uma energia muito forte. E tudo muito conectado. E essa relação que eles têm com os mortos também, eu sou fascinada por isso. Porque eu acho que a gente aqui no Ocidente, claro, o México é o Ocidente, obviamente, mas em relação à Índia, traçando aqui um paralelo com o hinduísmo, com outras religiões, que a morte, para a gente, até para a religião católica, é uma perda muito grande. A gente tem muito sofrimento envolvido com a morte. E tanto a Índia, né, o hinduísmo, quanto os mexicanos, a morte não, ela não vem carregada desse sofrimento todo, né? Tanto que a festa dos mortos lá no México é uma grande festa, né? Final de outubro, de 31 de outubro a 2 de novembro, as casas são todas enfeitadas, os cemitérios ficam lotados, todo mundo dançando nos cemitérios, é uma festa lindíssima, porque eles acreditam que os mortos já cumpriram seu ciclo, é uma passagem, e então eles não têm tanto apego à matéria, tanto apego físico, vai para um outro plano. Então, os meus papos com o Sérgio era sobre isso. Eu queria saber como é que isso, né? Eu sou curiosa, então bati altos papos com ele lá sobre o Dia dos Mortos, essa relação, né, que eles têm com os mortos. Então, é muito bacana. É um país muito rico. Quando você E a terminar, região que fica, né, Marisa? Você foi a Todos Santos, que é uma cidadezinha Sim, que tem a 1 hora de sim, o lá? Pueblo lindo. Não, Porque o eu fui, Pueblo é charmosérrimo. uma das vezes que eu fui para lá era justamente o feriado de 1º de novembro. Você pegou a festa lá? A última vez, exatamente. Aí a gente pegou um carro e fomos a Todos Santos. Ai, o Então, Mini Cooperzinho lá do hotel. Ai, todas as igrejas enfeitadas. Um espetáculo, um ai, eu espetáculo. sou louca para ir lá nessa época. Agora não dá para eu pegar, mas eu tenho um crucifixo que é feito de chapinhas de Coca-Cola, chapinha de refrigerante, é um crucifixo de madeira e tem as chapinhas coladas. E cada chapinha tem um santo, assim, dentro da chapinha, assim, entendeu? Coloridinho. A Que coisa mais legal. linda. Não, Mais aquele linda. artesanato é surreal. Eu Incrível, fiz né? a festa em Todos Santos, comprei, porque tem muita lojinha legal, tem muita coisa bacana. Seu marido não fica enlouquecido quando você chega de viagem com um monte de mala que não sabe onde vai botar, não? Pô, mas o pior é que eu compro as coisas e ele fala, o pior é que você compra e usa. Ah, Eu não bom, sou pior não, dessas que eu melhor. compro e não uso. Eu não vou trazer um berimbau se eu não tenho onde botar o berimbau, certo? Então, assim, eu compro. Assim, eu vou confessar, as primeiras vezes na Ásia eu comprei umas coisas que não rolaram. Aí ficaram para trás. A minha funcionária que está aqui há 20 anos, a casa dela é sobra do artesanato do mundo. Outro dia ela me tirou uma foto de umas coisas que eu trouxe do Vietnã. Então ela falava, o que é isso? Como é que você tem isso? Ela falou, nem sei, a senhora trouxe essas mantas. Porque assim, eu compro de tecido é tudo, louça, porcelana, cerâmica, estátua. Teve uma maravilhosa na Índia que eu comprei uns ombrelones, esqueci que eu tinha comprado. Comprei os ombrelones, mandei importação. 3 meses depois, toca a campainha na minha casa. Eram uns ombrelones indianos gigantescos, 2 ombrelones enormes. Meu marido queria me matar, aqueles ombrelones todos de patchwork, de espelhos, maravilhosos. Agora, Enfim, no Las Ventanas, que também tem um spa maravilhoso, você não sentiu também uma energia, aquela coisa daquele bumba lá que tem, aquele som?
no meio, né, do lugar onde a gente descansa, onde eles vão buscar, que é tudo ao ar livre, né, diga-se de passagem. É isso que é muito bacana, né? As salas de massagem são todas abertas, né, para um pátio interno, então você fica com aquele ambiente, né, natural. Eu acho que tem essa coisa, essa cultura ancestral, essa energia dessa região toda é muito forte. No México todo, né? Os cenotes, essa região mesmo de Los Cabos, essa região do deserto, é uma coisa muito forte, é muito místico. Ali teve muita ancestralidade, né? Muita história dos astecas, dos maias, as construções, né? A Cidade do México mesmo, o museu lá de história. É uma coisa que maravilhosa. Ali explica essa conexão que eles tinham com os astros, com os deuses. Aquele céu de Los Cabos é surreal. Ali, eu acho que é pela posição ali, não sei, é um céu aberto. Tem a questão de ser um deserto, então tem uma atmosfera limpa, como tem, por claro, exemplo, no deserto de Atacama, né? E pouca luz, né? Influência de pouca luz também, então você tem uma visibilidade muito maior. Aliás, lembrando, cada apartamento do Las Ventanas tem um telescópio, né? Sim, até para ver a migração. Não, e para ver a migração das baleias. Diz que desse telescópio você vê de dezembro a março, a época da migração, que elas vêm lá do Havaí, lá de cima, né? Então a última vez que eu fui, agora em 2018, eu vi no passeio de barco, daqueles barcos infláveis, que eles fazem até os arcos e tudo. Sim. Eu vi as baleias, gente. Eu tenho umas fotos incríveis. Ah, Marisa. Hoje aquelas minhas fotos das baleias. Que máximo. Ou amanhã é TBT, né? Vou postar amanhã. Amanhã é TBT. Ai, tá acabando, Marisa. Tem só 2 minutos. Exatamente. Qual é o recado que você deixa para inspirar as pessoas aqui sobre uma viagem que tem toda essa carga emocional, espiritual, né? Que a gente está nesse momento de muita meditação, muita gente começando a meditar agora. O que você daria como recado para você sonhar com a sua próxima viagem ou viajar de dentro de casa, que é o que a gente está podendo fazer agora? Eu voltei da Índia agora em fevereiro, né? Que eu passei um mês. Os ensinamentos para mim foram fundamentais. Eu nunca imaginei que eu fosse poder utilizá-los com tanta força como agora. Mas eu acho que o principal é você tentar se conectar com alguma coisa que faça sentido para você. Não adianta tudo isso que eu estou te falando se você não enxergar essa conexão. Então, essa conexão tem que ser uma coisa realmente genuína. Você tem que se conectar com alguma coisa que faça sentido para a sua vida, que você realmente se identifique com aquilo, que você vá praticar, que você vá querer ir a fundo, querer conhecer mais, querer aprender. E isso as viagens te dão. As viagens é que vão te conectar com essas experiências. E não precisa ir muito longe não, viu, Marisa? Não precisa ir tão longe. Às vezes a gente acha que a gente tem que ir para o outro lado do mundo. A gente tem muita coisa bacana aqui em volta da gente que a gente pode fazer, que a gente pode descobrir e canalizar nossa energia aqui no nosso raiozinho de atuação. Bom, hoje a gente começa daqui a pouco, 6h30 da tarde, o nosso curso juntas. Não sei se a Carla vai fazer também de Ayurveda com a Márcia Estaremos Beluga, lá, né? Que firmes e fortes. Um pouco do autoconhecimento também, né? Eu acho que tudo isso provoca a gente querer se conhecer autocuidado. melhor. E autocuidado é o que a gente precisa muito, é cuidar agora da cabeça, da alma, para a gente evoluir e sair dessa com saúde e principalmente bem dentro da gente, com a gente. Porque a saúde começa aqui, né? Totalmente. Dentro do coração. Com certeza. Esse é o nosso recado. Que delícia de live. Adorei. Também amei. Ficaria mais 1 hora aqui, Marisa. Mas depois a gente volta e a gente continua nosso papo aí em paralelo, não tem problema. Com certeza. Convido a todos a conhecer aí o blog da Flávia, que é Flávia Pires Explora. Antes que o nosso querido... Isso, corte aqui. Estou vendo várias amigas queridas aí, queria agradecer todas aí, já vi a Paty, já vi Flávia Duque, que eu amo. A Flávia, encontrei as clientes Clarissa. dela. As clientes dela, na última vez que eu fui lá no Las Ventanas, estavam lá.
Eu as conheci. A Flávia tem um conteúdo excepcional. Estou apaixonada pelas lives dela, uma melhor que a outra, aprendo muito, países que eu já visitei e que eu aprendo muito com ela. Incrível. A gente tem que fazer uma viagem juntas. Ó, a Carlinha aí, ó, vai estar no curso. Também. Alê, Somos todas Ayurveda. Aninha, Om. Gente, bom, obrigada, foi ótimo, adorei a experiência. Obrigada. Beijinhos. Beijo para todos. Tchau, tchau.